Olá, me chamo Diógenes. Eu sou a Bianca. Eu, o Pedro. Somos alunos do terceiro ano de Engenharia Elétrica e Eletrônica da Faculdade de Engenharia de Resende. Hoje, iremos mostrar uma aplicação importante de equações diferenciais ordinárias. Johannes Vermeer foi um pintor holandês que também é conhecido como Vermeer de Delft ou Johannes van der Meer. E é o segundo pintor holandês mais famoso e importante do século XVII, e as suas obras possuem valores por vezes incalculáveis. Sua obra mais famosa é A Moça com Brinco de Pérolas. O pintor holandês Van Meegeren pode ser considerado um dos maiores falsificadores de obras de arte de todos os tempos. Sua história é fantástica. Meegeren se especializou em imitar o também holandês Jan Vermeer Meegeren. Não copiava os quadros de Vermeer, seria difícil enganar alguém assim, pois o paradeiro das obras de Vermeer é conhecido. Ele simplesmente pintava seus próprios quadros, copiando com perfeição o estilo do mestre, e assinava-os como se fossem de Vermeer. Então Meegeren dizia ter encontrado tais quadros perdidos do mestre e o vendia. Desta forma, Meegeren produziu cerca de uma dezena de Vermeers falsos, e a cada quadro novo que surgia era comemorado pelos críticos e vendido por um preço exorbitante. Em 1937, Van Meegeren terminou o seu Vermeer mais famoso, Os Peregrinos de Emaús. Meegeren teve o cuidado de produzir uma obra que não era muito parecida com o estilo habitual de Vermeer, já que só se conhecia uma tela religiosa de Vermeer, Cristo na casa de Marta e Maria. Começa a Segunda Guerra Mundial, a Holanda foi tomada pelos nazistas, mas Meegeren não parou de produzir seus Vermeers. Entretanto, quando a guerra acabou, os aliados encontraram um desses falsos Vermeers, o Cristo e a Adúltera, em uma mina de sal na Áustria. Descobriu-se que o quadro pertencia a Hermann Göring, o número 12. Meegeren foi preso acusado de traição à pátria. Neste ponto da história, só restava a Meegeren duas opções: aceitar a acusação, passível até de pena de morte, na época, ou então confessar que havia falsificado os Vermeers. Ele optou pela segunda e o espanto foi geral. Meegeren teve de pintar um novo quadro à la Vermeer, e ironicamente foi escolhido a pintura Jesus entre os doutores para provar ser capaz de pintar como o mestre. Experts foram chamados para analisar os quadros, o que não deixa de ser irônico, já que Meegeren estava dizendo justamente que de experts eles nada tinham. O julgamento durou 2 anos. Meegeren foi inocentado pela acusação de traição, embora provavelmente fosse mesmo colaborador do nazismo, e pegou apenas 1 ano de prisão por falsificação. Conclusivamente, ele já tinha conquistado a admiração de boa parte do público. Mas, um mês depois após o julgamento, Meegeren morreu, em 1947, sem ter cumprido um dia de pena. Um grupo de cientistas, em 1967, da Carnegie University Mellon, deram ênfase ao trabalho de determinar a idade dos quadros pintados por Meegeren. O físico Rutherford, juntamente com a sua equipe, descobriu que os átomos de certos elementos radioativos são instáveis, e com o passar do tempo, tais substâncias se desintegram formando um novo elemento. Entendendo que a radioatividade é uma propriedade do átomo, Rutherford mostrou que a radioatividade de uma substância é diretamente proporcional. Assim, se n de t denota o número de átomos existentes no tempo t, o diferencial de n sobre o diferencial de t, o número de átomos que se desintegra por unidade de tempo é proporcional a n. Assim tem-se. A constante positiva lambda é conhecida como constante de decaimento radioativo da substância, ou seja, quanto maior o valor de lambda, mais rápido a substância decairá. A medida da taxa de desintegração de uma substância é chamada de meia-vida, ou seja, o tempo que uma substância se desintegra pela metade da quantidade original. Para calcular a meia-vida de uma substância, em função de lambda, supõe-se que, num tempo t0, n de t0 é igual a n0. Assim, o problema. Desta forma, se n sobre n0 é igual a meio, então t menos t0 igual a ln de 2 sobre lambda, que isso é igual a 0,6931 sobre lambda. Em consequência, observamos que a meia-vida de uma substância é calculada por ln de 2 dividido pela constante de decaimento da mesma. Em todos os casos, a constante lambda é medida no recíproco da medida do tempo,
ou seja, se o tempo for medido em dias, lambda tem a medida do recíproco. Para o caso das pinturas de Magritte, observamos primeiramente que todos os pintores por mais de 2.000 anos usaram tintas com pequenas quantidades da substância química chumbo, Pb210, e ainda menores de rádio 226, rádio 226. Antes de partirmos para a análise matemática, o chumbo 210 é extraído do chumbo branco e o rádio 226 é formado por outras substâncias, que ao serem misturados para obter a tinta, buscam um equilíbrio radioativo. Aliás, o decaimento da mistura seria o equilíbrio das meias-vidas. Assim, sabemos que o tempo de meia-vida do chumbo 210 é de... Usamos tal informação para calcular a quantidade de chumbo 210 presente numa amostra em função da quantidade original presente na formação. Seja y de t a quantidade de chumbo 210 por grama de chumbo branco no tempo t, y0 a quantidade de chumbo 210, y0 a quantidade de chumbo 210 por grama de chumbo branco no tempo de formação t0, rt, o número de desintegração do rádio 226 por minuto e por grama de chumbo branco no tempo t. Se lambda é a constante de decaimento do chumbo 210, então dy sobre dt é igual a menos lambda y mais rt, com y de t0 igual a y0. Tendo em vista, nesse caso, que interessa apenas o período de 300 anos, supomos que a semivida do rádio 226 presente na amostra seja constante, pois seu tempo de meia-vida é de 1.600 anos. Assim, temos que r de t é uma constante r. Portanto, usando o fator integrante, obtemos a seguinte equação. Agora, y de t e r podem ser facilmente medidos assim. Se conhecemos o y0, podemos usar a equação para calcular t menos t0 e determinar a idade da pintura. Consequentemente, podemos determinar se a pintura é de Magritte ou se a pintura é originária do século XVII. Isso pode ser verificado da seguinte forma. Se a pintura for datada do século XVII, então a radioatividade do chumbo 210 será quase igual à do rádio 226. Já se a obra for moderna, então a radioatividade do chumbo 210 será bem maior do que a do rádio 226. Vamos assumir que uma pintura é ou muito nova ou tem mais de 300 anos. Assim, se a pintura Os Peregrinos de Emaús é realmente uma falsificação, basta observarmos que se lambda de y0 é muito grande. Então supomos t menos t0 igual a 300. Assim temos Para avaliar lambda y0, temos que calcular a taxa de desintegração do chumbo 210, lambda y de t, a taxa de desintegração R do rádio 226 e o valor de E elevado a 300 lambda. Haja visto que a taxa de desintegração do polônio 210, o Pb210, após alguns anos, é igual à do Pb210 e é mais fácil de ser medido, podemos assim substituir os valores como proposto na tabela. Para calcular E elevado a 300 lambda, observamos que lambda é igual a ln de 2 dividido por 22 e obtemos E elevado a 300 lambda é igual a E elevado a 300 vezes ln de 2 sobre 22, que é igual a 2 elevado a 150 sobre 11. Recorrendo à tabela, agora avaliamos lambda y0 a partir da equação. Desta forma, o quadro Os Peregrinos de Emaús obteve o valor de 98.050. O quadro Lavagem de Pés obteve o valor de 157.134.1. O quadro Mulher Lendo Música obteve o valor de 127.337.2. O quadro Mulher Tocando Bandolim obteve o valor de 102.251.7. O quadro A Rendeira obteve o valor de 1.234.7. O quadro Mulher Sorridente obteve um valor de menos 10.181. Por conseguinte, observamos que as obras Peregrinos de Emaús, Lavagem de Pés, Mulher Lendo Música,
Mulher Tocando Bandolim são falsificações modernas de Vermeer. Entretanto, as obras A Rendeira e Mulher Sorridente não são falsificações de Vermeer, como afirmavam alguns especialistas. Obrigada por assistir. Tchau!